coração muito esses dias é esperança. Esperança. Esperança, sim, no individual, que a gente precisa de algumas esperanças individual, algumas coisas, mas também a esperança da noiva. Amém? Então, para ser breve, para entender, esperança, eu trouxe aqui o conceito de esperança. Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Confiança também tem alguns sinônimos que diz que também é esperança. Confiança, expectativa, perspectiva de algo. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração para começar aqui esse ambiente. Peço aí que vocês me ajudem. Amém? Senhor, nós queremos te louvar por esse momento, queremos te louvar por esse culto e pedir que o Senhor continue presente, porque quando o Senhor está no lugar, os nossos defeitos, nossas falhas, os nossos temores, nenhum deles é visto, Jesus. A gente é escondido em Ti e que a Sua glória se revele, que o Seu amor seja ministrado neste lugar, Jesus. Que os nossos corações, os nossos olhos estejam em Ti. E para Ti e em Ti em todo o tempo, Jesus. Em todo o tempo, Seu nome seja glorificado. E tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra aí em 1 Misericórdia. Quase isso, gente. Irmãos, eu separei alguns textos que falam sobre a misericórdia. Claro que tem muito mais. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Amém? Quero pedir para você abrir em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do 1 ao 5. Amém? Romanos capítulo 5, do 1 ao 5. O tema diz assim: a justificação pela fé e paz com Deus. Amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nós, agora eu quero que você preste atenção. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos um pouquinho mais adiante. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, agora eu quero que tu lembre quem a gente era. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Quem é que não daria a vida pelo seu filho? Pelo seu pai? Pela sua mãe? Pelo seu esposo? Rapaz. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais,
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Irmãos, aqueles irmãos que estão sabendo de algumas coisas, que alguns irmãos aqui na congregação estão passando, e eu acredito que cada um no seu individual, a gente tem sofrido muitos ataques. A igreja sempre enfrentou, né? Mas agora somos nós que somos parte da igreja. Cada um teve a sua porção. E passamos agora por um momento de escolher os seus prefeitos, vereadores, enfim. E quis dar na gente um pouquinho assim, de quem que não fica, num espíritozinho de raiva. Falar, povo, saiba escolher. E eu vi muitos irmãos aqui frustrados, muitos irmãos, quem é que não fica, Às vezes a gente quer, mas o Espírito nos lembra que não é esse cenário. Não é esse cenário que vai derrubar a igreja, enfraquecer a igreja ou envergonhar o nome de Cristo. Amém? É neste cenário que Cristo e a noiva verdadeiramente são manifestados. E momentos de enfermidade, que ou coisinha para destruir a esperança, muitas vezes é um período de enfermidade. E eu orando ao Senhor, Senhor, traga sobre nós um óleo fresco, de esperança, renova nossas esperanças. Essa tem sido a minha oração. Que a igreja encontre um caminho de verdadeiramente lembrar, assim como dizem Lamentações de Jeremias 3:21, disto me recordarei da minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que eu vim nesses dias, buscando ao Senhor, sobre as misericórdias do Senhor, peço perdão se eu não ser clara como eu quero, como eu pretendo, trazer para a igreja, para nós, nesse culto de hoje, um espírito, um óleo. Eu peço muito a Deus de uma esperança restaurada em nós. Que a gente seja igreja, que a gente seja corpo, que a gente não se deixe levar por um período ou outro, que a gente realmente entenda de que corpo a gente faz parte. Amém? Que em nós seja vivificado um espírito de intercessão, que em nós seja restaurado o espírito de intercessão. Essa é a palavra. Orando ao Senhor, eu falei, Senhor, é muito nítido. Em alguns momentos a gente vê a noiva, é muito bonito quando a gente chega um casal em que o noivo é guerreiro, tu vê aquele cara empenhado a trabalhar, e do lado tem uma esposa igualmente guerreira. Entende a causa do esposo? Não é bonito quando a gente vê um casal assim? Poxa, a esposa é batalhadora junto com o esposo não está sozinho. Aí quando chega aquele casal que tá, o homem até é guerreiro, mas a mulher está preocupada se a base na unha, o esmalte na unha tá bonito. Sabe assim, às vezes o cara põe de pá dentro de casa e a mulher tira com aquelas escavadeiras. É tão ruim. Eu falei assim, Senhor, eu tenho essa impressão da igreja, que a gente às vezes se tornou essa mulher mesquinha. Deixa eu esclarecer para vocês. Irmãos, o que eu vou falar aqui, eu não quero que você generalize e fale assim, nem todos estão assim. Ou, para que orar lá se tem gente que precisa de oração aqui. Eu quero que você entenda que, quando a gente ora por algo, o Espírito vem e nos vivifica e faz orar por todos. Amém? Amém. Mas, essa semana, eu conversando com uma mulher que foi lá em casa, com uma irmã nossa, eu falei assim... Sabe, a noiva, acho que ela esqueceu de olhar para o relógio, às vezes. Eu não estou generalizando, dizer que é todos. Amém?
Mas aqueles que oram, não oram mais pela criança, lá em Israel, vão lá para as guerras de Israel? As crianças que ficam do lado do corpo da mãe, que às vezes já está 2 dias morto, esperando por socorro. A gente tem orado por isso? Que o Senhor traga a cura, de pais que tem que ver seus filhos mutilados, e o pai está amarrado. Ele tem que ver vários agressores, opressores fazer isso, e o pai tem que ver isso, a mãe tem que ver isso. Ou as crianças ver seus pais totalmente, enfim, da pior forma sendo morto. A gente tem orado por isso? Deixa eu te dizer, esse é o nosso dever, interceder. A gente tem orado por essas crianças que aqui, a gente sabe de tanta coisa ruim que vem acontecendo. A gente tem orado por isso? Amém? E a gente tem feito o que por isso? Sabe o que me traz tristeza? É que muitas das vezes a gente está aqui preocupado com o cargo na igreja, com o que vai ser mostrado aqui. A gente fica preocupado com o tom de voz, a gente fica preocupado com a eloquência da palavra. Claro, eu entendo que a gente tem que exigir um nível de alimento aqui, forte. Mas muitas das vezes a gente está procurando fast food aí fora. Então eu oro para que essa noiva guerreira, que eu acredito que a igreja ela é guerreira do lado de Cristo. Ela sabe quem é o noivo, então ela vive a estatura do noivo. Ela se prepara à estatura do noivo. Amém? Em Salmos 146:5 diz assim, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posto no Senhor seu Deus. Às vezes a gente vive de qualquer maneira, em qualquer ambiente, se frustra com qualquer coisa, muitas das vezes porque a gente momentaneamente esquece. A gente perde um pouquinho a esperança. Às vezes pode estar parecendo um pouquinho meio pesada a palavra, mas o meu intuito aqui é trazer, responsabilidade para nós como noiva. A gente está se aproximando de um retiro onde pastores, fominhas, líderes vão se encontrar. Amém? Quero acreditar que muitos daqui vão ir. E eu quero crer, gente, veemente, assim, com toda a força no meu ser, que a gente vai estar indo lá se encontrar com o intuito de encontrar um pouco mais o Senhor, se dobrar um pouco mais ao Senhor, querer entender um pouco mais o que o Senhor quer falar e nos submeter a isso. Que a gente não venha se encontrar aqui somente para cumprir mais um domingo. Essa tem sido a oração dos meus dias, que nos traz a esperança, o nosso encontro com o noivo. O nosso encontro com Jesus. A minha esperança é que a gente veja muitos milagres aqui. Mas que comece aqui, mas que não fique aqui. Sabe que o mover do Espírito que transcende o tempo, que transcende os lugares, o Espírito de Deus, não fique somente aqui, que comece aqui. Mas que não seja tão egoísta que não fique aqui. Porque tem muitos doentes precisando ser curados. Tem muitas enfermidades que serão expelidas em nome de Jesus. Eu creio nisso. Tem muitas pessoas doentes de alma que vão ser curadas em nome de Jesus. Corpos serão curados e restaurados, e eu creio nisso. E eu glorifico a Deus porque eu sei que eu não creio nisso sozinha. Eu sei que tem pessoas que dão a sua vida e darão a sua vida para que isso aconteça. E que um não momentâneo do Senhor, uma permissão de uma dor momentânea do Senhor sobre nossas vidas, não nos tire dessas esperanças. De um manifestar da glória do Senhor que transcenderá o dia, a noite, o câncer, o maldito do câncer e todas as outras enfermidades. O que eu quero trazer com essas palavras é que a gente renove nossa confiança no Senhor nessa noite. Que o poder de Deus, ele vai além de nossos pecados, ele vai além de nossa miséria, além das nossas falhas.
Sim, Ele vai muito além que isso. Não tem um pecado que o Senhor não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não existe um pecador a quem o Senhor não possa alcançar. Não existe uma vida miserável que o Senhor não possa transformar. E o que eu oro a Deus para que nessa noite a nossa esperança nisso seja vivificada. Que a gente sabe que quando a gente se encontrar, que aqueles que a gente tocar, aqueles a quem a gente ministrar o amor de Deus, aquela vida será sim transformada. Ora, a gente lê e a gente prega sobre a palavra do bom semeador, mas a gente não tem a ousadia de semear a palavra do semeador. Que hipocrisia, né? Bom, chegou em mim, já está bom. E foi isso que me fez em trazer a palavra hoje. Porque pensa numa bicha envergonhada para estar aqui em cima, sou eu. Eu louvava muito ao Senhor na outra congregação. Mas alguns comentários sobre o meu louvor, sobre o meu tipo de adoração, enfim, e eu tive realmente que passar por uma boa reciclagem. Porque muitas das vezes eu não entendi o ambiente da adoração. Confesso a vocês, já cantei aquele sabor de mel. E muitos outros louvores. Sobre Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai te engrandecer. E foi isso que manteve por muito tempo e infelizmente ainda mantém muitas pessoas de pé. Sabe por quê? Elas esperam veemente somente a bênção do Senhor. Deixa eu só fazer uma pergunta que vai parecer meia grossa. A grande maioria aqui é casado, né? E os que não são querem casar, amém? Vocês gostariam de ser traídos? Está repreendido. Doeu quando foi traído? Aceita? Não. A gente ora e repreende. A gente, né, é contra o adultério. Mas, tá vendo como a gente não entende? Porque muitas das vezes a gente não... nunca, né? Nunca a gente vai aceitar isso dentro do casamento, mas a gente aceita fazer isso com Cristo. Vamos imaginar o seguinte: A e B são casados. E a B não quer ter relação, então ela pede assim: vai lá, C, tenha relação com meu esposo e eu vou viver do extrato. Depois tu me diz se foi bom ou não. Que terrível isso, né? É ridículo até um pensamento desse. Mas a gente não tem problema em não ter comunhão com o Espírito Santo e só viver do extrato do que um pastor vive com Deus e vir aqui falar. Eu não estou dizendo que a gente não deve respeitar os ministérios. Tem pastores para estar aqui, amém por eles, apóstolos, mestres. Eu amo cada um deles e eu sei que a gente não pode viver sem eles. Mas o que eu estou querendo dizer é comunhão. O que eu estou querendo trazer aqui é sobre comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoas que vão viver no seu ministério e eles têm que realmente viver com Deus e trazer as palavras. São pessoas instituídas por Deus, amém? Mas o que eu estou querendo dizer é comunhão, relacionamento com o noivo. Aí a gente traz esses louvores, que Deus vai te abençoar, Deus vai te... tudo, mas e o momento que a gente tem que viver com Cristo? A esperança que a gente tem que se consagrar a Cristo, porque a gente vai ter um encontro com Ele. Amém? E outra coisa terrível que mostra que a nossa esperança muitas vezes não está no Senhor, porque a gente não vive mais como quem confia no Senhor. Sabe aquilo que, não, eu confio no Senhor, mas desde que tu esteja entendendo o que Ele está fazendo? Não, eu confio plenamente, mas quando sair um pouquinho do nosso controle, Senhor, peraí, deixa eu entender de todos os lados. Em Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja a confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Sabe que o exemplo, ele
causa mais exemplo, teu exemplo, mais do que você falar algo para alguém. Teu exemplo vai dizer muito mais. Eu até marquei aqui de Faraó e José. Porque quando Faraó tem um sonho e ele chama e José é apresentado a ele, ele conta os sonhos, eu vejo aqui que o que intimidou de uma forma positiva Faraó a entregar Egito nas mãos de José foi o que ele viu, a confiança em José, em Cristo. Entenderam? Se um cara confia desse jeito, e ele foi tirado da prisão, e ele confiou, esperou até o dia de hoje, e foi honrado, e ele soube não só ser honrado, mas ele foi usado para trazer benevolência do Senhor para o Egito, porque não eu confiaria. Deixa eu te falar, a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança no Senhor, ela não é só, como se fosse pouco, só para a nossa relação com o Senhor, mas ela também é exemplo para os demais. Deixa eu te falar, como já foi dito aqui, eu já falei, temos pessoas diariamente ao nosso lado passando por dificuldades de enfermidade, ou de confiar no Senhor de fato, e muitas outras coisas, mas sabe o que vai levar eles para esse lugar? É o nosso posicionamento no Senhor de fé inabalável. É a nossa confiança no Senhor de não esmorecer pelo caminho. É da gente saber que se a gente está vivo, a gente dizer diariamente que se a gente está de pé, que se a gente está aqui, é porque o Senhor nos mantém de pé. Uma noiva que lembra diariamente e se prepara diariamente para o seu noivo. Que a nossa comunhão com o Senhor, que a nossa confiança no Senhor, que a nossa esperança no Senhor seja tão forte. Essa é a minha oração diariamente. Que quem esteja do nosso lado, por mais terrível que seja a situação, em nome de Jesus, que a nossa esperança ela sirva também como um bálsamo e um lembrete para essas pessoas que há um Deus, Ele não perdeu o controle, Ele está no controle e tudo será para a glória dEle. Não é um não, não é um sim, não é um espere que vai mudar a sua força, que vai mudar a sua estatura, que vai mudar a sua benevolência. Em nome de Jesus, a minha oração é que a gente se mova pela nossa esperança em Deus e não pelas circunstâncias. Que a gente instigue, que a gente seja exemplo para todos aqueles que a gente toque, de que Deus é o mesmo, Deus não perdeu o controle. Nós somos uma noiva com um noivo vivo, um noivo exigente, um noivo que ama. Em 1 João, quatro, Primeira João 4, vamos ler do 12. Primeira João, capítulo 4. Vamos ver do 9 em diante. Irmãos, se a nossa esperança está em Cristo, Cristo, Ele é amor. E eu penso que quanto mais eu ando com alguém, quanto mais eu me dedico a alguém, mais parecido com Ele eu fico.
Obviamente estou falando de Cristo. E se Cristo nos deu um padrão de amor, não tem como... Gente, não tem. Eu nunca vi alguém assim. Dizer que ama Cristo, aceita o amor dele, e é muito bom sentir o amor dele, mas não conseguir viver de acordo com isso. Com os outros, com os demais, amém? João 4, 18 e 19, que diz assim. 18 e 19 não. 4 do 10 em diante. 9 em diante. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. E enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecendo que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e está nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, esperança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Amém? A minha oração tem sido essa, e vai continuar sendo essa, e eu acredito que eu não sou a única a orar por isso. Que a igreja não perca, e eu glorifico a Deus, porque a gente tem visto muito isso sendo manifestado nos últimos dias. Uma igreja que ora, que intercede, e essa é a minha oração. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa confiança, na nossa esperança pela sua volta, na nossa esperança pela manifestação do reino de Deus através de nossas vidas. Irmãos, eu acredito nesse amor. Ele me alcançou, ele alcançou a minha família, e se vocês estão aqui, ele alcançou vocês também. E que a gente não viva isso só para nós. Que a gente não seja hipócrita de viver isso, egoísta de viver isso só para nós. Que a gente exale a presença do Santo Espírito. Que aonde as nossas palavras não alcançarem, a presença dele alcança. E que a gente não abra nossa boca sem ser ele falando, sem ser ele ministrando. A minha esperança é ver essa igreja cada vez mais, Jesus. Cada vez mais exalando a Cristo. Cada vez mais a gente alcançando um nível maior de entendimento do que é perdão e a gente exercendo o perdão. Que cada um que entre por essa porta veja o manifestar da glória, veja a presença de Cristo, veja o glorificar o nome do Senhor neste lugar. Eram essas as minhas palavras. Peço a Deus que eu tenha conseguido expressar, falar, explicar. Convido vocês para se colocar de pé. E que
A gente veio fazer um momento agora de adoração ao Senhor. Com o entendimento de quem somos em Cristo. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Amém, Jesus. É tão bom a gente estar no lugar e ser intencional. É tão bom quando a gente consegue expressar de fato. Lembra quando eu falei que eu cantava aqueles tipos de louvores? É porque muitas vezes a gente não entende o ambiente de adoração. Hoje a gente sabe, graças a Deus, porque aqui é ministrado, que o louvor, ele é vertical. Que se você tem que chorar, chora na vertical. Se você tem que glorificar, tem que ser unicamente na vertical. Sabe, tem que ser para Ele. É por Ele. Toda adoração tem que ser para Ele. Toda a intenção do nosso coração tem que ser Ele, para Ele, por Ele, tudo nele. Se Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Glória a Deus pela manifestação do Senhor. Mas se Ele não fizer poderosamente igual, Ele continua sendo o Senhor de nossas vidas. A minha oração, minha esperança é que a gente venha aqui louvar o Senhor com esse entendimento, que a gente vem somente para adorar a Ele e não para buscar nada. O Deus que a gente serve, Ele sabe as nossas necessidades. Embora é muito bom a gente confessar e pedir para Ele, mas Ele sabe o que a gente necessita. Mas o momento da adoração é só adorar, é só glorificar, é só derramar, é só chamar atenção, é só pedir que Ele venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo
busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, Jesus. E nós queremos te pedir perdão, Jesus, quando nós deixamos de ter o Senhor como essência no meio da nossa adoração. Nós queremos te pedir perdão, Jesus, quando muitas das vezes nós deixamos de ter esperança em Ti, quando nossa confiança não foi o Senhor, Jesus. Nós nos arrependemos, Jesus. Traga os nossos olhos, o nosso coração novamente, Jesus. Que a igreja esteja em unidade, Senhor. Em unidade e reverência a Ti, Jesus. Desperta a Tua noiva no Brasil, Senhor. Começa aqui no Pará, Jesus. Começa aqui conosco, Senhor. Mas que isso não fique restrito a nós. A noiva tem que estar posta ao seu lugar. A noiva tem que estar colocando óleo em suas lamparinas. A noiva tem que estar preocupada com suas vestes. A noiva tem que estar se preparando para o noivo. A noiva tem que constranger todos à sua volta com tamanho amor e reverência ao seu noivo, Senhor. Traga entendimento para nossa mente, para o nosso coração. Que nossos dias estejam focados em Ti. Que os nossos olhos, o nosso coração esteja voltado a Ti, Senhor. Que a nossa esperança seja restaurada no Deus vivo e verdadeiro. No Deus que se manifesta no seu sim e no seu não. Tudo seja apontado para Ti, Senhor. Que a gente reconheça a Tua autoridade, o Teu governo sobre tudo, Senhor. Que a Tua noiva não se esmoreça diante de um governo mau, Senhor. Porque a noiva tem relacionamento contigo. A noiva sabe o poder do seu noivo. A gente espera um Deus justo, um Deus poderoso, Senhor. Faz a sua noiva depositar a sua esperança novamente em Ti, diariamente, Senhor. Diariamente, Senhor, que os nossos jovens se curvem à Tua autoridade diariamente. Que sejam jovens esperançosos dentro da faculdade, Senhor. Que as esposas estejam esperançosas dentro dos seus lares diariamente, novamente, Jesus. Que o sacerdócio, ó Deus, esteja novamente confiando, esperando em Ti, Jesus. Que homens sejam restaurados em seus sacerdócios. Que mulheres, esposas estejam restauradas novamente em submissão, amor a Ti, diariamente. Que a noiva esteja diariamente esperançosa, Senhor, em manifestar o Teu reino, manifestar a Tua autoridade sobre toda enfermidade, Jesus. Doença na alma, Senhor, doença no corpo, Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus.
que a intimidade contigo, Jesus, não venha ser só esperança, não venha ser só vivência de algum, Jesus, mas que todos a busquem diariamente. Comunhão contigo, Jesus. Comunhão contigo, Jesus. Em nome de Jesus, que diariamente a gente volte para Ti, diariamente a gente permaneça em Ti, Jesus. Em nome de Jesus. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Que a igreja se cure. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Senhor, te louvamos, Jesus. Nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Tu és desejável neste lugar, Jesus. Obrigado por te revelar, Jesus. Mais que uma canção, Senhor, nós te louvamos o louvor. pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Senhor, te louvaremos. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Mais que uma canção, diga. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Te louvamos, Jesus. Agradecemos o Teu nome, Jesus. Que seja sempre o Senhor, Jesus. Que seja sempre o Senhor, ó Deus, a Tua essência sobre nós, Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Que seja somente o Teu Espírito, pelo Teu Espírito, através do Teu Espírito, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nunca falte o Senhor, ó Deus. Que o Senhor nunca falte, Jesus. Quando o Senhor se manifesta, quando o Senhor está, Jesus, é impossível olhar para as Tuas mãos, olhar para o Teu sacrifício, para os Teus pés, olhar o Teu sacrifício, a maior expressão do amor, e não ser transformado, Jesus. Então que o Senhor sempre esteja, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja